E aí pessoal, beleza? Vamos continuar aí a nossa aula de relatividade especial. Essa é a nossa aula número 6, tá? Essas notas de aulas elas começam na página 219 das minhas notas de aula. Para quem ainda não tem as notas de aula, é bom dar um pulo lá no meu site, aqui, www.atomobrasil.com.br, e você vai conseguir baixar todas as notas de aula lá. Legal? Então tá bom, vamos lá pessoal. Vamos relembrar aqui rapidinho o que a gente viu na aula passada. O que a gente viu na aula passada? Na aula passada, que foi a aula 5 de relatividade, eu terminei a aula mostrando como que a gente calcula o produto escalar entre dois quadrivetores. Então eu defini uma nova notação, que é a notação quadrivetorial, na sua forma covariante e contravariante, que é aquele xmi, ami, bmi lá, é um quadrivetor no espaço-tempo. Por que eu fiz isso? Porque fica mais fácil agora para a gente poder discutir algumas novas definições, como por exemplo a quadrivelocidade e o quadrimomento, né? Por que eu quero fazer assim? Porque assim fica um formalismo bem mais conceitual, né? Um formalismo mais bonito, que faz com que a gente possa compreender melhor essas ideias de relatividade e como que a relatividade ela vai meio que se encaixar em todo esse sistema, tá? Eu não quero fazer do jeito que está nos livros, como por exemplo o livro do Tipler, né? Ou o livro do Halliday, por exemplo, porque basicamente o que eles fazem é jogar umas equações para os alunos e dar um argumento não muito assim forte para poder comprovar alguns resultados, né? Então fazem alguns experimentos que são alguns experimentos mentais. Não está errado, né? Dá para fazer. O problema é que daquela maneira você acaba chegando em equações que não são tão fáceis da gente poder massagear depois, certo? Então por isso que eu quero fazer dessa forma, beleza? Então a gente tem essa nova maneira de descrever os quadrivetores, e eu deixei um exercício para vocês fazerem na aula passada, inclusive, né? Para quem não viu a aula passada, volta para a aula passada. É uma aula bastante comprida, mas eu prometo que a aula de hoje vai ser um pouquinho mais rápida, tá? E no final da aula passada eu deixei um exemplo para vocês fazerem, um probleminha que é o seguinte: para calcular calcular o produto escalar de um quadrivetor AMI e o quadrivetor BMI. Então, qual que é o produto escalar entre AMI e BMI? Lembrem que eu defini também na aula passada o tensor métrico, que me dá exatamente a forma com a qual eu calculo produtos escalares, né? Então, você vai verificar que numa transformação de Lorentz, o produto escalar entre dois quadrivetores, ele não se altera, né? Então, o produto escalar, essa é invariavelmente a quantidade que vai permanecer constante quando eu observo, né, esse quadrivetor a partir de outro referencial, tá bom? Então legal, vamos voltar aqui para a aula. Eu não tenho tantos slides aqui, prometo para vocês. Vamos ver o que a gente consegue fazer, tá? Então vamos lá. De novo, aqui em cima eu tenho essas marcações aqui para mostrar, né, onde que eu estou nos pontos, que são os pontos principais. Eu sei que usar essas notações, elas não são tão triviais assim, tá? Então eu quero tentar mostrar um pouco melhor como é que a gente manuseia essa nova notação, tá? Então vamos lá. Então primeiro, por que eu quero introduzir isso aqui nesse pedaço, nesse assunto agora, nesse ponto da aula, né, desse curso? Porque eu quero tratar, dentro de alguns instantes com vocês, duas coisas. Uma é o momento relativístico, o momento de uma partícula. Lembra que o momento clássico ele é o produto entre a massa e a velocidade, m vezes v, né? Só que essa relação ela só vale para velocidades muito baixas, né? Para velocidades não relativísticas. Não precisa ser muito baixa, né? Muito baixa comparada com a velocidade da luz, né? Então veja, para velocidades que são muito pequenas comparadas com a velocidade da luz, massa vezes velocidade é o momento que a gente conhece, né?
Note também que isso está relacionado com uma certa energia, né? Momento, partícula com velocidade, tem, né, no nosso referencial, mesmo que classicamente, um parâmetro de energia, né? Energia do sistema, que é uma energia associada ao movimento dessa partícula. E a gente chama essa energia do quê? De energia cinética, tá? Legal. Então tem duas coisas que a gente tem que rever agora, que é o problema da velocidade, né? Ou do momento em si, e também da energia, né? Então a energia relativística e o momento relativístico. Como é que a gente vai encontrar essas coisas e o que elas significam fisicamente e matematicamente no nosso sistema, tá? Então vamos lá. Então aqui eu quero começar apresentando essa quantidade aqui, que é a quadrivelocidade. Mas veja, a gente agora tem tudo o que é necessário para poder calcular o que é essa quadrivelocidade. Olha, essa quadrivelocidade é esse UMi, tá? UMi. Lembre agora que eu não represento quadrivetores com uma setinha em cima. Então não boto uma setinha em cima de quadrivetor. Eu represento um quadrivetor utilizando o teu componente. Então o Mi, né? Lembra que o Mi, como uma letra grega, ela varia de 0 até 3. Então 0, 1, 2, 3. Né? U elevado a 0 é a componente temporal. U elevado a 1, 2 ou 3, ou U elevado a I, número romano, uma letra, né, romana, é uma quantidade espacial. Tá? Então, a minha quadrivelocidade, né, lembrando aqui que eu tenho meu quadrivetor xmi, e esse quadrivetor xmi representa uma posição no espaço-tempo de Minkowski, no espaço-tempo de 4 dimensões, e esse espaço-tempo, esse quadrivetor, como a gente já discutiu também nas aulas passadas, ele representa agora um evento, né? Um evento que acontece no espaço-tempo. Isso é um evento que já aconteceu, né? E eventos subsequentes nesse espaço-tempo formam a linha mundo de alguma partícula, de algum corpo, né? A minha linha mundo, a linha mundo de qualquer coisa, certo? Então tá. E eu tenho agora, né? Ou eu posso ter um outro referencial, que é aquela mosca que viaja com velocidade para lá, né? Ou para cá, tanto faz, né? Viaja com uma certa velocidade V maiúsculo, né? Com relação a um referencial que está parado, um referencial S. Então eu tenho o referencial S e o referencial S'. Então o que acontece é que as componentes desse novo sistema, né, desse novo quadrivetor, ele tem certas componentes no meu referencial, no referencial S, né? E tem componentes diferentes no referencial linha, no referencial S'. Então eu tenho xmi e x'mi. Qual que é a transformação de coordenadas entre um referencial e outro? É a própria transformação de Lorentz, que a gente viu no final da aula passada, né? Então, para eu transformar as coordenadas de xmi para x'mi, eu tenho que aplicar as transformações de Lorentz, que está codificada nessa matriz de transformação, que aqui é a matriz de Boost de Lorentz. Lembrando que Boost está associado a um movimento relativo entre um referencial e outro, né? Então, essa matriz lambda, cuja componentes aqui, lambda mini, né? Lembrando de novo que mini vai de 0 até 3, né? Então eu tenho uma matriz de transformação que tem 16 componentes, é uma matriz 4x4, e essa matriz é a própria matriz de Lorentz, de novo, que a gente já viu nas aulas anteriores, né? Então a transformação entre um referencial e outro é dada dessa forma: xmi é igual a lambda mini xni. Tá? Lembrando de novo que eu tenho mi em cima, ni embaixo. No caso da matriz de transformação, isso é só uma notação, né? Eu não estou subindo nem baixando índices nesse caso. Tá? E xni, de novo, aqui eu tenho de um lado dessa equação, eu tenho ni, né, lambda mini e xni aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, eu tenho ni e tenho ni aqui. Isso quer dizer que eu tenho aqui uma contração. Essa contração está associada a uma soma. Então, se eu escolho aqui a componente 0, então x' 0,
que é a componente temporal, vai ser lambda 0, 0, 0, mais lambda 0, 1, 1, mais lambda 0, 2, 2, mais lambda 0, 3, 3. Então isso vai dar a componente x' 0. E isso subsequentemente, né? Eu tenho x'1, que vai ser igual a x lambda mi. Bom, vamos fazer aqui rapidamente, quero mostrar para vocês. Deixa eu ver onde é que está só. Aqui. Ó, então eu vou reescrever o que eu já escrevi ali em cima, que é o seguinte. Eu tenho x, né? Eu tenho x' mi, que é igual a minha matriz de transformação do boost mi, ni, x, ni. Né? Lembrem que mi e ni também, né? Essas duas coisas aqui, eles vão de 0 até 3. Mesma coisa com ni. Então, por exemplo, se eu quero a componente x' 0, isso aqui vai ser lambda 0, 0, x 0, mais lambda 0, 1, x 1, mais lambda 0, 2, x 2, mais lambda 0, 3, x 3. Né? Lembra também que lambda aqui, o que é lambda? Lambda é a matriz de transformação, né? Mini, que são os componentes que vão me dar aqui gama menos gama beta 0, 0, menos gama beta, gama 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Isso é para uma transformação em que eu tenho o referencial S, que é o referencial, nesse caso aqui sou eu, referencial S aqui parado, e tem o referencial S', que está indo para lá com velocidade V, né? E aqui é o eixo X. Né? Então veja, essa é a representação desse boost específico. Né? Agora, se por exemplo, se esse cara estivesse indo para lá com velocidade V, né? Deixa eu fazer diferente aqui. Se ele estivesse indo para lá com velocidade V, né? Em vez de estar indo para cá, está indo para lá com velocidade V, ia mudar o sinal aqui dessa transformação, certo? Então, bem, esse é um boost na direção X. Vamos voltar aqui. Esse é um boost na direção X. Certo? Bom, então é dessa forma que eu vou calcular todas as componentes, né? Beleza? Então a gente sabe calcular as componentes. Então, vamos voltar aqui. Então o que eu tenho? Eu desenhei aqui do lado, né, o meu diagrama de espaço-tempo, que é um diagrama de alguma partícula que está se movimentando no espaço, e ali tem as coordenadas x, y, está aqui, coordenada x, y e a coordenada s, coordenada t, temporal, né, ct, e essa é a linha mundo dessa partícula que está evoluindo aqui no tempo. A partícula está vivendo. Cada ponto dessa linha mundo tem um quadrivetor associado, um evento associado, que é o x-alfa, ou x-mi, ou x-beta, ou x-ni, não importa. Qualquer letra grega do alfabeto grego você pode usar aqui. Só não usa a letra maiúscula do alfabeto grego, que não combina, tá? Não fica bonito. Usa só a letra minúscula, certo? E geralmente usa isso, alfa, beta, mi, ni, gama, né? Mas teta nunca vi, então tenta guardar, tá? Legal. Então quer dizer que cada ponto, né, dessa linha mundo tem associado um quadrivetor. Agora lembra também que esse quadrivetor o módulo dele, né, ou o tamanho dele é o produto escalar entre ele e ele mesmo. Né? Isso é uma coisa que a gente já viu também. E essa distância, ou o tamanho dele, é exatamente a distância desse ponto até a origem do sistema de coordenadas, né? O 0, 0, 0, 0 desse sistema. Tá?
Então é isso que está acontecendo ali. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso parametrizar essa linha mundo dessa partícula que está vivendo, né? Está evoluindo no tempo, por um parâmetro. Classicamente, a gente faz isso, né? A gente parametriza os pontos no espaço de alguma partícula. Então, se eu tenho uma partícula que está vivendo aqui no espaço três dimensões, né? E ele está fazendo esse movimento aqui, o que eu faço é geralmente parametrizar esse ponto a cada instante. Então, nesse instante ele está nesse ponto, com posição x, y, z. Agora está aqui, agora está aqui, agora está aqui. Então, parametrizo cada ponto x, y e z em função do tempo. E assim evolui essa partícula, certo? Veja que agora eu não posso fazer isso com o meu diagrama de espaço-tempo como um evento, porque o próprio evento, né, não depende só de x, y e z e do tempo. O próprio tempo, né, depende da própria posição de onde ele está. Tudo tá correlacionado. Né? Agora, x, y, z e o tempo eles se misturam nesse processo. Então, o tempo aqui não é um bom parâmetro para esse referencial. Né? Eu posso utilizar também. Né? Mas lembre que agora, se eu tenho uma partícula ou um outro referencial que se move com relação a esse referencial, tudo vai se modificar, porque todas as coordenadas, incluindo o tempo, vão mudar, né? Vão variar. Tá? Legal. Então aqui eu escrevi, né, logo aqui em cima, que eu posso ter um parâmetro que eu chamei aqui de parâmetro parâmetro sigma, né, que parametriza o meu quadrivetor. Né? Acontece que existe um parâmetro muito melhor para a gente poder utilizar e parametrizar esse quadrivetor. Que parâmetro é esse? O parâmetro que é uma quantidade que pertence à própria partícula que está em movimento, né? E esse parâmetro é o tempo próprio da partícula. Né? A gente pode usar o relógio que a partícula carrega, né? Ou o relógio biológico da própria partícula para poder parametrizar esse quadrivetor. Mas por que isso é interessante? Por que isso é viável? Porque o tempo próprio de alguma partícula é uma quantidade em que todos os observadores devem concordar. Por quê? Porque se um observador, qualquer que seja ele, né, pode ser o S', S2', S3', com qualquer velocidade. Se ele for medir o tempo, né, da partícula, ou seja, se ele for observar o relógio daquela partícula que está em movimento, o que ele vai notar naquela partícula lá é o tempo dela, é o tempo próprio daquela partícula. Se todos os referenciais em movimento relativo medem o tempo dessa mesma partícula, todos eles vão medir a mesma passagem do tempo. Né? Se eles conhecem a velocidade da partícula com relação aos seus referenciais, eles conseguem agora recalibrar os seus relógios, certo? Então, há essa transformação, que é dada pelas transformações de Lorentz, que fazem com que eles possam conhecer o tempo deles, né, em função do tempo da partícula ou vice-versa. Então, o tempo próprio é um bom parâmetro para a gente poder discutir aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, né? Eu tenho uma partícula que está em movimento, está descrevendo uma linha mundo no diagrama de espaço-tempo e eu vou parametrizar o meu quadrivetor em função desse parâmetro, que é o parâmetro tal, que é o tempo próprio da partícula que está em movimento. Tá? Então esse é o parâmetro que eu vou utilizar, é o tal, que é o parâmetro da partícula em movimento. Bom, agora, né, o que eu fiz até agora foi dar algumas informações a mais para a gente poder definir o que é quadrivelocidade. Tá? Então veja, o que a gente definiu até agora, né, foi o evento no espaço-tempo, que é dado pelo quadrivetor xμ, né, em que suas componentes definem um evento no espaço-tempo, um evento no diagrama de Minkowski, um ponto no diagrama de Minkowski. Foi isso que a gente fez até agora. Agora eu vou definir uma outra quantidade, que é a quadrivelocidade. Tá? Vamos lá. Olha só. A
a minha quadrivelocidade vai ser o seguinte, e aqui, logo aqui em cima, eu tenho um abuso de notação de novo, porque eu estou usando uma seta ali em cima, né? Botei uma seta ali, o Mi, logo aqui em cima, tá? É um abuso de notação. Eu fiz isso agora, mas isso está errado. Isso não é para ser feito, certo? Eu deixo de utilizar em quadrivetores seta em cima para definir um quadrivetor. A minha definição completa do quadrivetor é sua representação dual na forma de componente. Então, o Mi, que é isso aqui, o Mi, que é isso aqui, é a minha representação do quadrivetor da quadrivelocidade. E vale dxmi de tal. Então essa é a minha definição de quadrivelocidade, é dxmi de tal. Isso vai ser a minha definição de quadrivelocidade, tá? Estou definindo quadrivelocidade dessa maneira, tá? Se eu vou conseguir interpretar fisicamente o que quer dizer essas componentes, essa é uma outra história. Algumas vezes eu consigo interpretar e recuperar a informação física, mas nem sempre é esse o caso. Então, nesse caso aqui, né, essa é a minha definição de quadrivelocidade, o Mi, que é dxmi de tal. Isso quer dizer que as componentes, então, dessa quadrivelocidade, né, lembra que o Mi tem que variar de 0 até 3, então tem o 0, o 1, o 2 e o 3, né? Que vai ser o dx0 de tal, dx1 de tal, dx2 de tal, dx3 de tal. No espaço cartesiano, isso aqui vai ser x, né? x1 é x, x2 é y e x3 é z. E x0 é ct. Né? Lembra também que aqui o Mi está em cima, então essa é a representação contravariante. Então o xmi, quando a representação contravariante, ele vale x0, ele vale ct, x, y e z. Quando o índice está embaixo, ele vai valer menos ct, x, y, z e t. Né? Também a gente viu no final da aula passada, na aula 5. Tá? Então essa é a minha representação. Daí aqui também eu tenho, né, o mesmo desenho do meu diagrama de espaço-tempo, onde eu tenho a linha mundo da partícula. E se você notar, dá para a gente perceber o seguinte, né? A quadrivelocidade, que é dxmi de tal, é um quadrivetor que é tangente à própria trajetória da linha mundo da partícula. Né? Veja, dx de tal, como o tempo da partícula, né? Sempre aponta na direção em que a partícula está em movimento, né? Então dxmi de tal faz com que o Mi é um quadrivetor sempre tangente à partícula, sempre tangente à trajetória da partícula. O que quer dizer, se a gente voltar aqui, para cada ponto na linha mundo da partícula, eu tenho um cone de luz, né? Porque a partícula ela só pode vir de dentro de um cone de luz naquele ponto, e ela só pode evoluir, né, no seu futuro dentro de um cone de luz também, porque essa partícula não pode viajar mais rápido que a luz. Né? Então essa quadrivelocidade ele é um quadrivetor e obrigatoriamente esse quadrivetor ele tem que estar dentro do cone de luz. E a gente já viu também que quadrivetores que estão dentro, né, do cone de luz são quadrivetores que possuem intervalo, né, o ds quadrado, ou o tamanho dele, ds quadrado, que é negativo. Né? Então são quadrivetores do tipo temporal. Né? O que quer dizer que tem que ser negativo. Então a quadrivelocidade, ou o tamanho, o intervalo dele, o tamanho dessa velocidade, né, o u quadrado nesse caso, ele deve ser negativo. Vamos ver se isso é verdade. Né? Então aqui eu tenho um diagrama de espaço-tempo. E, bom, vamos lá. Então olha o que eu vou fazer agora. Agora eu vou tomar uma água. Rapidamente. Né? Então olha o que eu vou fazer. Eu vou calcular o produto escalar do quadrivetor com ele mesmo. Então uma coisa que eu fiz aqui, foi um abuso de notação de novo, é escrever
produto escalar de UMI, né? Isso, vamos fazer isso aqui. Bom, vamos lá. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho... Vou fazer... Aqui, só para... Eu quero calcular o seguinte. Eu quero calcular qual que é o produto escalar entre U e U, né? Entre a quadrivelocidade e a quadrivelocidade. A gente já viu, eu já falei para vocês, que essa notação aqui ela está errada. Não posso escrever dessa maneira, tá? Então fica aqui gravado. Isso está errado. O produto escalar entre dois quadrivetores ele é calculado dessa forma, né? É o eta, que é o nosso tensor métrico, eta mi, ni, u, mi, u, ni. Essa é a maneira com que eu calculo o produto escalar. Então, essa é a própria definição, né, do produto escalar. É dessa forma que eu calculo o produto escalar entre quadrivetores. Né? Eu deixei esse exercício na aula passada para vocês brincarem em casa com essas notações aqui. Eu vou fazer aqui, eu vou usar, deixa eu voltar aqui, eu vou usar a notação que eu usei na minha lista ali, na minha apresentação. Né? Eu usei essa notação aqui, em vez de usar mi e ni, eu usei eta, alfa, beta, x não, u, alfa, u, beta. Qual que é a diferença entre mi, ni, alfa e beta? Nenhuma, certo? Note também que dos dois lados dessa equação aí, eu tenho mi, ni, ni, alfa, alfa, beta, beta. Ou seja, esses índices eles estão em dupla, né? E então eles estão contraídos formando uma soma de Einstein. Se eu tenho uma soma, o índice de soma sempre some. Né? Lembra? O índice de soma tem que sumir no final da soma. Assim como a variável da integral tem que sumir no final da integral. Né? Então, continuando aqui, o que eu tenho? Vamos fazer essa continha rapidamente. Eu tenho eta, alfa, beta, u, alfa, u, beta, como é a nossa própria definição. Né? Então, isso aqui vai ser eta, alfa, beta, dx, alfa, dx não, d tal. Né? E aqui eu tenho dx beta d tal. Certo? Agora, aqui eu tenho um detalhe, que é o seguinte. O tal é o tempo próprio. Né? Existe uma relação de interdependência, de transformação entre o tempo próprio da partícula e o meu tempo, que é o tempo t. Né? Então, tanto tal depende de t, como t depende de tal. Então, eu posso aqui abrir essa expressão numa regra da cadeia. Eu tenho dx alfa, dt, dt, d tal. Né? Aqui eu tenho dx beta, dt, dt, de tal, certo? Só que aqui, olha que interessante, eu já sei quanto vale essa relação entre dt e d tal. A gente já descobriu isso. A gente descobriu, inclusive, que essa relação entre dt e d tal, que nasce, né, da dilatação do espaço, da dilatação temporal, ela vale isso aqui, ó. dt d tal vale gama, ou, né, do jeito que a gente descobriu, que o dt é gama d tal. Lembra que o tempo próprio é sempre menor, o intervalo é menor para a partícula que está em movimento. Né? Por isso que a partícula vive mais quando ela está correndo por aí, comparado com o estou parado. Né? É isso. Né? Então, o que eu tenho aqui, voltando ali, deixa eu pegar esse cara aqui, trazer aqui para baixo. Eu tenho eta alfa, beta, eu vou juntar esses dois aqui, ó, dt d tal,
dt de tal, dx alfa, dx, opa, dx não, dx alfa dt e dx beta dt, né? Então isso aqui vai dar gama ao quadrado, né? Porque eu tenho dt de tal, gama ao quadrado, eta alfa beta, dx alfa dt, e aqui eu tenho dx beta dt, né? Agora veja também que eu tenho um eta, tensor métrico alfa beta, dx alfa em cima dt, dx beta em cima dt. Eu posso agora contrair. Posso contrair ou o dx alfa ou o dx beta com o eta alfa beta. Quando eu faço essa contração, né, lembrando que é fazer essa conta aqui, né? Eu também fiz isso na aula passada, lembrem disso, tá? Então na aula passada está feito isso. Isso aqui vai dar gama ao quadrado, dx alfa dt, dx beta dt com índice embaixo. Certo? Bom, essa é a primeira coisa. Então, se eu lembrar, olha o que acontece aqui. Deixa eu guardar isso daqui, né? Lembrando que o x alfa com índice em cima vale ct, x, y e z. E o x com índice embaixo, alfa com índice embaixo, vale menos ct, x, y e z. Né? Lembra? Eu tenho a forma contravariante com índice em cima e tenho a forma covariante com índice embaixo. Né? Eu já expliquei também por que a gente diz covariante e contravariante nesses casos aqui. Então, o que eu tenho ali, né, e eu vou escrever de novo aqui, eu tenho dx alfa dt. Dx alfa dt vale, então, c, né, porque aqui eu vou fazer com calma, aqui para não ficar dúvida, vale dx0 dt, aqui vale dx1, 2, 3, né, vou colocar i aqui, dt. Né? Isso aqui vai dar c, só c, e aqui vai dar v, né? E seus componentes. Então, na verdade, isso aqui vai ser c, vx, vy e vz. Certo? Agora, se o índice for embaixo, eu vou ter dx com índice embaixo, que no caso ali, o que tem com índice embaixo é o beta, né? Então, vamos botar um beta aqui. Eu posso colocar o alfa também, porque não faz diferença, né? Beta dt, isso aqui vai ser menos c agora, né? V. O V continua com o mesmo sinal, né? Posso até melhorar isso aqui vai ser menos c, vx, vy, vz. Tá? Agora, quando eu calculo então, né, quando eu faço essa conta, né, ali, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, né, quando eu faço essa conta de novo, está aqui o que eu acabei de calcular para vocês, né, aqui foi o que a gente fez agora, né, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter o eta, alfa, beta, dx, bom, agora sumiu o eta, vai ficar gama ao quadrado, dx alfa, dt, dx beta, dt. Deixa eu ter um errinho aqui. Aqui, ó. Quando eu faço essa conta aqui,
esse cara deixa de ser alfa e ele passa a ser beta, né? Porque é da contração aqui, ó. A soma... Opa, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui, né? Aqui em cima, ó. Quando eu faço essa contração aqui de alfa e alfa vai ter que, né, mudar de 0, 1, 2, 3. E daí o que sobra é o beta nessa contração. Então fica beta aqui em cima, beta aqui embaixo. Tá? E assim o eta, que é o tensor métrico, some e sobra apenas o índice agora. Né? Então isso quer dizer que aqui, né, aqui eu tenho que colocar ou alfa nessa expressão ou beta nessa expressão aqui. Isso? Certo? Então tá. Quando a gente faz essa conta aqui, né, você pode fazer essa conta aqui na mão para verificar isso. Isso aqui vai dar... Lembra, agora tem uma soma de Einstein. Né? Eu tenho que somar isso. Eu tenho que ser gama ao quadrado. Agora tem a soma, que vai ser dx0 dt com dx0 dt mais dx1 dt, dx1 com índice embaixo, dt, mais, né, até a última, que é o dx3 dt, dx com índice embaixo, dt. Né? Isso daqui vai dar gama ao quadrado, e aqui vai dar menos c ao quadrado mais v ao quadrado. O que é esse v? Esse v é a velocidade do referencial que está em movimento, né? Que tem uma velocidade relativa que eu estou chamando de v minúsculo aí. A gente vem chamando, né, comumente esse v de v maiúsculo, na verdade, tá? Mas, de novo, vou escrever aqui para não ficar confuso isso. Esse v aqui é a velocidade, é aquela velocidade do referencial, é a velocidade da partícula nesse caso, velocidade da partícula. Né? A partícula é o meu referencial em movimento. Tá? Então tá aqui. Então se eu continuo fazendo essa conta, lembra que eu comecei fazendo isso, ó, eta, alfa, beta, u, alfa, u, beta. Isso resultou naquele gama ao quadrado, né? Menos c ao quadrado mais v ao quadrado. Eu vou colocar menos c ao quadrado em evidência. Aqui eu tenho gama ao quadrado e aqui fica 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Tá? Lembra que v ao quadrado sobre c ao quadrado é beta. Né? Então isso aqui vai dar c ao quadrado, gama ao quadrado, e aqui tem um menos, né? Vai ficar 1 menos beta ao quadrado. Isso. Só que gama ao quadrado vale 1 sobre 1 menos beta ao quadrado. Então quer dizer que essa expressão aqui, eta, alfa, beta, o alfa, o beta é igual a menos c ao quadrado, 1 sobre 1 menos beta ao quadrado, 1 menos beta ao quadrado. Né? Que eu posso cortar isso com isso aqui e fico com menos c ao quadrado. Olha que interessante. Bom, perdi a conexão aqui. Então, olha só que interessante. Então, eu tenho, né, que o tamanho do meu quadrivetor da quadrivelocidade ele é um valor negativo, né, um valor negativo e vale menos c ao quadrado. Tá? Como deveria ser, né? Eu esperaria que fosse mesmo isso. Né? Que é um quadrivetor do tipo temporal. Então, esse é o tamanho. Esse é o tamanho do quadrivetor no espaço-tempo de Minkowski, né? Que vale menos c ao quadrado. Tá? Então a gente tem aqui a quadrivelocidade na sua definição, o alfa,
tá lá, o alfa, que é dx alfa d tal. Então, se eu calculo, né, o quanto que vale esse quadrivetor, o alfa, ele vale aquilo lá, dx0, d tal, dxi d tal. Lembrando que o i, que é uma letra romana, vai de 1 até 3. 1, 2 e 3. Né? Então, eu tenho dx0 dt, dt d tal, dxi dt, dt d tal, regra da cadeia. A gente já conhece quanto vale. Dt d tal, que vale gama. Então, eu tenho gama c, gama v. Né? Então, o meu quadrivetor de velocidade, minha quadrivelocidade, ele tem a componente U0 valendo gama C e a componente gama I, o I valendo gama V. Né? Essa é a minha quadrivelocidade. Né? Você pode pensar um pouco aí, por exemplo, o que acontece quando a velocidade é muito baixa. Se a velocidade é muito baixa, ou seja, beta é muito pequeno, o que acontece? Acontece que gama, lembrando também que esse gama, o que é gama? Gama é V quadrado, V sobre C. Que V? Esse V aqui. Não está conectado esse negócio. Se V é muito baixo, quer dizer que beta é muito próximo de zero, o que quer dizer que gama é muito próximo de 1. Então, quando a velocidade é baixa, quando a velocidade é não relativística, a quadrivelocidade de alguma partícula, ela acaba resultando numa componente temporal que é C. Olha que interessante. Né? E a velocidade, né, gama valendo 1, fica a própria velocidade, que é a velocidade que a gente conhece mesmo. Né? Então, essa é a quadrivelocidade. Tá? Bom, agora a gente chegou num pedaço que é por que eu voltei aqui tudo e expliquei o que é a quadrivelocidade. Né? Eu não quero explorar muito a quadrivelocidade, porque para a gente não faz tanta diferença aqui. Agora, o que faz uma diferença enorme para a gente é entender o quadrimomento. E eu preciso daí, né, agora da quadrivelocidade para explicar o que é o quadrimomento. Se você olhar aqui do lado, o quadrimomento, né, que é o Pmi, ele é definido da seguinte forma: o quadrimomento ele é m, e ali eu botei um zerozinho, m0, porque eu quero chamar essa massa de repouso da partícula. Depois a gente vai ver por que faz sentido chamar isso. Né? Então eu tenho Pmi, que é igual a m0, o mi. O mi é quadrivelocidade. Então, veja, a gente já tem essa noção de momento como sendo massa vezes velocidade. Só que agora eu estou pegando uma massa, que é a massa da partícula, no referencial de repouso dela, e estou multiplicando pela quadrivelocidade. Então isso agora se torna o quadrimomento. Tá? Então essa é a nossa definição. O que eu preciso fazer agora é entender se eu consigo tirar daí informações que são físicas relevantes. Tá? Então se eu verificar aqui, olha o que eu tenho. Eu tenho Pmi, que é igual a m0, o mi. O mi a gente já definiu, é o dxmi d tal. Né? Então eu tenho m0, dxmi d tal. Se eu pegar agora e usar a regra da cadeia, eu tenho m0, dxmi dt, dt d tal. E dt d tal a gente já conhece, é gama. Né? Gama, que é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado. Tá? Então, a expressão do quadrimomento vale isso. Ó. A componente temporal, ou P0, vale gama, que é aqui, ó, gama m0 vezes a componente temporal, que é CT, né? x0 é CT, derivada com relação a t da C. Então é gama m0c. E a componente espacial é gama m0 velocidades, que é o Vx, Vy e Vz. Né? Pmi, então, tem a componente temporal, que é o P0, componente espacial, que é o Pi, isso vai dar gama m0c, ou gama m0v. E, bom, aqui eu tenho então a componente temporal e a componente espacial. Então, olha só, o quadrivetor, ele sim tem significado físico real. Tá? Então, a primeira coisa que dá para perceber aqui é o seguinte, eu tenho P, né? Esse P, que aqui eu botei um P com uma setinha em cima, porque é um vetor mesmo, um vetor normal, um vetor que tem 3 componentes no espaço euclidiano, sem problemas. Tem componente Px, Py e Pz.
Só que agora, esse momento não é mais o momento que a gente conhece, né? Porque olha só, ele vale gama M0V. Tem um gama aqui na frente. Se fosse só M0V, seria um momento normal. Veja também que para velocidades velocidades baixas, quando o gama tende a 1, né? Olha o que eu resulto aqui. Isso aqui vira M0C, né? Uma constante. E aqui vira M0V, que é o momento clássico que a gente conhece. Então, para velocidades baixas, esse momento, ele vira um momento que a gente já conhece, que é o momento clássico. Então, essa componente espacial do quadrimomento, P, que vale gama M0V, tá? É o chamado momento relativístico. Tá? Então, esse é o momento agora de uma partícula, quando ela viaja com uma velocidade alta, né? Ou seja, velocidades aí próximas da velocidade da luz. Se a velocidade é baixa, daí o momento que a gente precisa considerar é o momento clássico normal, M0V. Agora, se as velocidades são altas, esse momento muda. Tá? Então esse é o momento relativístico. Então a gente definiu o que é momento relativístico e você sabe que você pode calcular esse momento dessa maneira, tá? A pergunta que eu quero tentar responder agora é a seguinte: o que representa a componente temporal do quadrimomento? Olha que interessante, né? A componente temporal, P0, vale gama M0C. Gama M0C. Veja que para velocidades muito altas, o gama, próximas da velocidade da luz, o gama tende ao infinito. Né? O menor valor de gama é 1. Quando a velocidade é muito alta, gama aumenta, né? Tende ao infinito. Então, ambas as componentes, tanto a componente temporal como a componente espacial, elas tendem ao infinito quando a velocidade é muito grande. Tá? Então, isso a gente já sabe. Legal. A gente já viu também que a componente espacial do quadrimomento representa um momento relativístico, está lá em cima. Tá? Legal. Mas o que representa a componente temporal do quadrimomento? Vamos ver. Tá? Então eu escrevi ali do lado, né, esse quadrimomento, a componente temporal P0, que vale 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado, né, que é o gama, M0C. Tá? De novo, né? Se eu tenho beta muito pequeno, ou seja, velocidade da partícula muito baixa comparada com a velocidade da luz, beta é pequeno, próximo de zero. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer um tratamento não relativístico, eu vou fazer uma aproximação não relativística. Como que eu vou fazer isso? Eu vou expandir essa expressão de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado numa série de Taylor, tá? Para poder ver como que essa função se comporta em torno de betas muito pequenos. Deixa eu voltar aqui para escrever isso para vocês. Então, olha só. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso aqui. O que eu vou fazer? Eu quero fazer uma expansão em série de Taylor. O que é uma expansão em série de Taylor? Rapidamente, só para relembrar aqui, eu acho que vocês já viram isso em algum lugar, né? Mas eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui alguma função, uma função f de x, né? Que faz alguma coisa maluca aí no espaço, algo assim, certo? Então eu tenho uma função f de x aí. Só que eu estou mesmo interessado em saber o que acontece, por exemplo, aqui, nesse ponto x0 dessa função. Eu não estou interessado no que acontece com a função toda. Eu só estou interessado no que acontece aqui, em volta desse ponto x0, tá? Dessa função. Então o que eu vou fazer é expandir essa função numa série de potências. Como que eu faço isso? Usando uma série de Taylor, da seguinte forma. Eu posso expandir, então, f de x em torno de f de x0 da seguinte forma. Tá? Eu vou fazer uma somatória em n da seguinte forma. Vou calcular a derivada enésima dessa função de x, quanto ela vale na posição x0, vou multiplicar por x menos x0, vou levar isso daqui à potência n e vou dividir por n fatorial. E essa é a minha expansão
em série de Taylor. Tá? Bom, eu posso fazer isso com qualquer função? Pode. Você pode pegar uma função que você conhece, né? E você pode agora estudar só o que acontece em torno de um ponto x0 dessa função. Tá? Beleza. No nosso caso, eu tenho uma função. Essa função, no nosso caso, é em função de beta, né? Que vale 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado. E na aproximação não relativística, o que acontece é que beta é muito pequeno, tende a zero. Então, no nosso caso aqui, isso representaria algo como calcular uma função de beta, né? Beta, só que em torno de zero, aqui, nesse ponto aqui. O que acontece nesse ponto? Então, nesse ponto, eu tenho um f de beta que é igual, né, uma somatória da enésima derivada calculada no zero de x menos zero sobre n fatorial elevado a n aqui e n. O n, né, que é o índice de soma aqui, ele vai de zero até o infinito para uma expansão em série de potências, em série de Taylor nesse caso aqui, né? Quando eu estou calculando essa expansão em torno do zero, né, isso aqui tem um nome especial, isso aqui chama de série de Maclaurin. Tá? Bom, só para constar aqui, tá? Porque daí fica mais fácil para eu poder fazer essa conta, tá? E você vai notar agora que você consegue expandir essa série da seguinte forma, né? Porque eu tenho 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado. Se você faz essa conta, você vai descobrir isso aqui vai dar 1 mais beta ao quadrado sobre 2. Daí você pode pegar próximo termo, que é 3 beta a quarta sobre 8, mais e aí por diante, né? Tem as outras potências aí. O que ocorre aqui é o seguinte, né? Eu tenho que lembrar que beta é pequeno. Eu estou calculando, né, essa expressão em torno de um beta que é próximo de zero. Então, nesse caso, eu não posso considerar termos de ordens muito grandes, porque se beta é pequeno, beta ao quadrado é mais pequeno ainda e beta quarta é muito mais pequeno. Tá? Bom, tem um barulho, galera, que tá lá fora, porque nessa quarentena aqui estão fazendo reforma no telhado do prédio ali. Então não tem jeito, tá? Tenta não perceber o barulho que tá aí, não tem como parar, tá? Então tá, então vamos voltar aqui, né? A minha expressão é essa, né? Eu fiz a expansão em série de Taylor, né? Do 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado, expandi essa expressão ali e eu fiquei, deixa eu voltar aqui, vai. E eu fiquei com isso aqui. Deixa eu escrever aqui de novo para vocês. Eu fiquei com P0, né, que é a componente que eu estou calculando, a componente temporal, que vale M0C. Agora eu fiz uma distributiva ali, você pode acompanhar depois na nota de aula. M0V quadrado, tem um C aqui também, dividido por 2C quadrado, mais 3 oitavos de M0CV a quarta, sobre C a quarta, mais tá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é desconsiderar termos de ordens maiores, tá? Porque para mim não faz diferença. Tá? Então não vou utilizar. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa expressão toda, eu vou multiplicar por C. Né? Quando eu faço isso, eu acabo com CP0, que é igual a M0C ao quadrado, com mais M0V ao quadrado sobre 2, com mais, daí tem mais coisas aqui, né? Vamos escrever, vai. 3 sobre 8, M0, tem um CV ao quarta sobre C, mais coisas aqui. Agora olha que interessante, né? Agora aconteceu uma coisa bem bacana, que é o seguinte. Nessa expressão, eu tenho isso daqui, ó. Isso daqui vocês já sabem o que é. O que é isso? Né? M0, vou jogar aqui do lado.
m0 massa, vou tirar esse m0 aqui, massa, v ao quadrado sobre 2. Isso aqui é energia. Que no sistema internacional tem que unidade? Tem unidade de Joule no sistema internacional, né? E não é uma energia qualquer. É uma energia associada à própria velocidade. Aqui, ó, velocidade. A gente tem um nome especial para essa energia. A gente chama do quê? A gente chama de energia cinética. Note agora que esse termo tem uma velocidade aqui, esse termo tem uma velocidade, todos os outros termos têm velocidade também, que eu não estou mostrando. Então, tudo que está daqui para lá, né, está associado com uma energia, e essa energia está associada com a velocidade da partícula, que é a energia cinética dela. Então, olha só, se a velocidade dessa partícula agora, né, ela é relativística, ela não é simplesmente m0v quadrado sobre 2, a energia cinética dela. Né? Tem mais coisas associadas a isso. E outra coisa importante que dá para tirar disso daqui, que é o seguinte, esse termo aqui, né, que é C vezes P0, que é a componente temporal do quadrimomento, isso aqui é energia, olha só. Né? Eu vou chamar isso daqui de E. Né? Vou chamar isso aqui de E. E aqui eu vou chamar m0c quadrado por enquanto, que também é energia, né? Porque não posso somar coisas que são diferentes, mais alguma coisa aqui que é energia cinética. Tá? Então vamos voltar aqui para a apresentação. Então olha o que eu tenho ali. Eu tenho Cp0, que é energia, o que quer dizer que P0, que é a componente, né, que é a componente temporal do quadrimomento, ele é a razão entre energia sobre C, onde essa energia é a própria energia relativística. Né? E ela vale quanto? Ela vale gama m0c, né, que a gente já calculou antes. Inclusive. Então essa é a energia relativística, a energia agora que uma partícula tem quando ela está se movimentando. Agora o que é interessante que a gente acabou de ver agora, né? Vamos voltar aqui, que a gente viu lá nessas notas aqui, é que é o seguinte, ó, eu tenho energia cinética, tenho energia total, que é energia relativística, e tem esse termo aqui, que é uma constante, que é um termo que simplesmente está aí. Né? Se a partícula ela existe e ela tem massa, ela já tem associado a ela essa energia. Então eu que estou parado aqui no meu referencial, tenho, sem ter velocidade nenhuma, uma certa energia, né, associada à minha massa. Eu, estando em repouso, tenho essa energia sem fazer nada. Né? Tenho essa energia de repouso. Então vamos lá. Isso daqui eu vou chamar de E0, né? Que é igual, então, à energia de repouso de uma partícula massiva. Energia de repouso. Né? Então, o E0 vale m0c quadrado. Vocês sabem que relação é essa? Lembram que relação é essa? É a relação de Einstein, né? Da transformação ou da relação entre energia e massa. Por isso que Einstein disse, né? Energia e massa são a mesma coisa. Se você verificar aqui, massa é só uma relação, né? Numérica de energia, basicamente, né? Porque C é uma constante, então massa e energia é a mesma coisa. E daí você inventa a bomba atômica com isso. Não vou chegar na bomba atômica, não, tá? Mas a gente já tem essa relação aí, essa relação de Einstein da energia. Tá? Então tá. Então meu quadrimomento, Pmi, ele tem componentes P0 e Pi. Né? Logo aqui, componentes P0 e Pi. A componente temporal vale gama m0c, a componente espacial vale gama m0v. E aqui a gente viu também que essa componente temporal vale E sobre C, que é a energia relativística, e aqui vale o momento relativístico. Tá? Legal.
A próxima coisa que eu faço aqui é calcular quanto vale o tamanho desse quadrimomento, né? O produto escalar do quadrimomento com ele mesmo. Ah, mas por que você está fazendo isso? Para dar trabalho? Não, não é para dar trabalho, não. É porque eu já discuti isso com vocês, que é o seguinte, ó, se eu calcular o produto escalar, né, do quadrimomento com ele mesmo, o que a gente já viu na aula passada? Que produto escalar de quadrivetores é um invariante no espaço-tempo de Minkowski. Então, todos os referenciais têm que medir essa mesma quantidade, certo? Isso é conservado. Então, o que acontece aqui é o seguinte, eu tenho, se eu calcular o produto escalar, que é o eta mini de pmi pni, né? Essa quantidade aqui ela é invariante. Isso, daí eu vou escrever aqui já também. Isso aqui é a mesma coisa que escrever PMI, né? Tá? Isso tem que ficar claro para vocês, certo? Porque no final da aula passada eu quis mostrar exatamente isso e no começo da aula de hoje também, tá? PMI. A forma contravariante disso vale quanto vale isso? Vale P0, né? P0 PI, ou vale gama M0C ou gama M0V, né? A forma covariante vale P0, PI aqui embaixo, isso aqui vale menos gama M0C e aqui vale gama M0V, tá? Vocês podem verificar isso, tá? Não precisa confiar em mim aqui nesse caso. Você pode fazer a conta aí e ver que vai dar isso daqui, né? Por quê? Como é que eu sei isso? Você faz a conta. Isso aqui vai ser o PMI com índice embaixo, ele vale o eta mini PNI com índice em cima, tá? Você faz essa conta aqui, você vai descobrir que vai dar exatamente isso aqui. Isso aqui vai ser E sobre C, e aqui vai dar momento relativístico, né? E aqui vai ser menos E sobre C, momento relativístico, tá? Legal, tá? Então, se eu calculo agora esse produto aqui, você vai descobrir que isso daí vai dar menos gama ao quadrado, faça uma conta, tá nas minhas notas também, tá feito, C quadrado menos V quadrado, né? Isso daqui faz uma massagenzinha aí, isso aqui vai dar menos M0 ao quadrado, C ao quadrado. Isso quer dizer que o produto escalar do quadrimomento com ele mesmo vai dar menos M0 ao quadrado, C ao quadrado. Bom, olha só. Primeira coisa que eu tenho que saber aqui é o seguinte. M0, que é a massa de repouso da partícula, é constante. Se a partícula não desintegrar, não acontecer nada com ela, é M0. Né? C é velocidade da luz, que também é constante. Então, não muda. Né? Então, veja que essa quantidade é uma quantidade que é negativa, ou seja, ele é um quadrivetor do tipo temporal, né? Tem que estar dentro do quanto de luz, de uma partícula com massa. E essa quantidade é invariante, é igual para todos os observadores, para todos os referenciais, porque essa é uma quantidade invariante. Tá? Bom, então usando essa quantidade que é invariante, eu posso agora reescrever a minha expressão. Vou fazer aqui na mão para vocês, para não ter dúvida. Tá? Da seguinte forma, ó. Então essa quantidade aqui é uma quantidade que é igual a todos os observadores. Né? Não é para ter dúvida. Né? Ele é igual para S, para S', para S2', tanto faz. É aí sempre igual. Né? Esse produto escalar aqui, PMI, vale menos M0 ao quadrado, C quadrado. Né? Mas por que vale isso? Vale isso porque eu usei para calcular essa expressão, essa quantidade aqui, ó, essas duas. Né? Eu poderia ter usado também essas quantidades aqui. Se eu uso essas quantidades, eu teria isso aqui. Eu teria menos
E quadrado sobre C quadrado mais P quadrado. Esse P quadrado é o produto escalar entre P e P. Né? Certo? Então, isso daqui também é igual a menos E quadrado sobre C ao quadrado mais P ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso agora? Porque agora eu quero chegar na expressãozinha simples que aqueles livros mais básicos, né, de graduação mostram para a gente. Né? Eles pegam, botam essa expressão da energia relativística lá e não é nem um pouco claro de como você chega nessas expressões. Tá? Então a expressão que eu quero trabalhar um pouquinho mais aqui com vocês é essa aqui. Vamos lá. Então eu tenho isso daqui, né? Isso aqui é igual ao que está desse lado. Então eu vou dar uma rearranjada. Eu vou ter E ao quadrado sobre C ao quadrado, que é igual a M0 ao quadrado, C ao quadrado, mais P ao quadrado. Isso. Vou multiplicar tudo isso daqui por C ao quadrado. Isso aqui vai dar E ao quadrado, que é igual a M0 ao quadrado, C à quarta, mais P ao quadrado, C ao quadrado. Agora, eu vou botar o M0 ao quadrado, C à quarta em evidência. Isso aqui vai dar 1, mais P ao quadrado, e aqui vai dar M0 ao quadrado, C ao quadrado. Tiro a raiz quadrada dos dois lados, eu tenho que E é igual a M0 C ao quadrado, massa de repouso C ao quadrado é a própria energia de repouso, né? Raiz quadrada de 1 mais P ao quadrado sobre M0 ao quadrado C ao quadrado. Essa é a expressão para a energia relativística tradicional que você vai encontrar nos livros. Tá? Essa é a energia relativística, né? Que você vai encontrar aí no livro do Halliday e por aí vai. Tá? Veja, eu não estou dizendo que a maneira com qual esses livros chegam nessa mesma expressão para energia e para o momento estão errados, não estão, tá? Só que aqui fica mais claro de por que a gente cria essas quantidades e por que elas nascem tão naturalmente se eu calculo simplesmente o produto escalar dessa quantidade, que é o quadrimomento. Tá? Então veja que esse quadrimomento ele é um negócio bem bacana. Por quê? Porque ele tem uma componente, né, Pmi, que é um componente temporal, P0, e uma componente espacial, Pi. Esse quadrimomento, em que esse cara aqui, bom, deixa eu ver de outra maneira, isso aqui vai ser E sobre C, esse aqui vai ser o momento relativístico. Né? Agora, o que acontece quando uma partícula se choca com outra partícula? Bom, você pode dizer, olha, o que acontece é que ocorre conservação de momento, né? E energia, certo? A energia também acontece alguma coisa com a energia nesse sistema. Só que olha só, mais fundamental ainda do que dizer que o momento de uma colisão é conservado, é dizer que o quadrimomento depois de uma colisão é conservado. Tá? É mais fundamental ainda. Então vamos ver aqui o que a gente tem mais. Então tá. Deixa eu voltar aqui, que fica mais fácil para ver. Né? Que eu tenho então a minha energia E, que vale gama M0C. Certo? E que vale gama M0C. Né? De lá de cima, porque isso daqui, né, vale gama M0C, gama M0V. Então, peraí. Então, E sobre C vale aquilo. Erro técnico. Deixa eu apagar isso. Tá. Então, deixa eu voltar aqui para lá. Então tá. Então, olha só. Eu chamei, né? Então a minha energia
total, a minha energia relativística, ela é composta de dois componentes. Ela é composta da energia de repouso, que é m0c², mais todo o restante associado à energia cinética, que é o K. Né? Então quer dizer que a energia cinética que sobra, né, é a energia relativística total menos a energia de repouso. A energia relativística total é gama m0c². Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês que é isso. Talvez não ficou tão claro aí. Voltando aqui, ó. Essa quantidade aqui vale E sobre C. Então isso aqui vale gama m0c. Isso quer dizer que a energia relativística total vale gama m0c². Essa é a energia relativística. Né? Então, voltando aqui, eu tenho ali, ó, gama m0c² menos m0c², que é a energia de repouso. Eu tenho a expressão agora, tá, para a energia cinética m0c², que é a própria energia de repouso, gama menos 1. Então, olha que dessa expressão aí, já dá para chegar numa outra conclusão, que é a seguinte. A energia cinética está associada com a velocidade da partícula, certo? Beleza, legal. Veja que para eu ter uma partícula viajando a velocidades muito altas, próximas à velocidade da luz, o que vai acontecer é que o beta, que é V sobre C, ele vai ser cada vez mais próximo de 1. Né? Por outro lado, gama vai ser cada vez mais próximo do infinito, certo? Então veja que K, que é a minha energia, deixa eu botar aqui, vai, né? K, que é a minha energia cinética, vale m0c², gama menos 1. Né? Se beta tende a 1, gama tende ao infinito. Agora, né? Infinito menos 1 continua sendo infinito, certo? Então veja, se uma partícula ela quer chegar à velocidade da luz, uma partícula com massa, né? Porque eu tenho massa aqui, ó. Uma partícula com massa quer chegar à velocidade da luz, ela precisa ter uma energia, né, que tende ao infinito. O que é tender ao infinito? É eu usar toda a energia disponível no universo para tentar dar para uma partícula que tenha massa que seja pequena, de preferência, né, para que ela tenha uma velocidade que chegue à velocidade da luz. O que não é possível, certo? Não é possível isso acontecer. Né? A gente nem sabe se o universo é infinito, não é verdade? Então olha o que acontece. Isso quer dizer que eu não posso ter velocidades iguais a velocidades da luz. Não posso ter isso para partículas que têm massa. Né? Então, se a massa não é nula, eu não posso ter partículas que viajem à velocidade da luz. Certo? Mas daí, isso pode causar confusão. Por quê? Olha só o que está acontecendo aqui. Né? Vamos voltar aqui para a apresentação rapidamente. Porque alguém pode falar, beleza, eu acho que eu entendi o que você quis dizer, professor, eu acho que estou compreendendo, acho que captei a sua mensagem. Então a sua mensagem diz o seguinte, a energia relativística, né, ela vale, olha só, acho que estou entendendo o que você está falando, professor. A energia relativística, ela vale gama m0c². Certo? Beleza. Agora pensa só. Para o caso da luz. Né? A luz, ele é uma partícula. Bom, ora é partícula, ora é onda. Tem uma dualidade, né, da luz, da onda eletromagnética. Essa luz, quando ela é partícula, ela não tem massa. Não tem massa. Certo? Se ela não tem massa, olha o que acontece. Isso quer dizer que a energia dessa partícula tende a zero. Certo? Tá certo isso? Mas veja só. Se a velocidade dessa partícula é c, isso quer dizer que gama, né, esse gama aqui, é infinito. Então eu tenho um infinito multiplicado por zero. Tá?
Esse negócio complicou, hein, professor? Complicou mesmo, né? Vamos fazer diferente. Para uma partícula em que a massa é zero, olha só, né? O que eu sei? Eu sei que Pmi, certo? Vale menos m0 ao quadrado c quadrado. Isso eu sei, calculei lá, não foi? Bom, para uma partícula que não tem massa, né, essa quantidade aqui ela tem que ser zero, claramente. Não tem gama multiplicado, não tem nada aí. Então, para um fóton, né, uma partícula luminosa em movimento, o Pmi tem que ser zero. Essa quantidade tem que se conservar entre os referenciais. Mas a gente calculou também o seguinte, que Pmi pode ser calculado de outra forma e vai dar menos e quadrado sobre c quadrado mais p quadrado. Certo? Bom, se isso é igual a isso, né? Se isso aqui é igual a isso, quer dizer que isso aqui também tem que ser zero para uma partícula que não tenha massa. Bom, legal. Então olha só o que aparece aqui. Isso quer dizer que existe uma relação entre energia, né? Energia, vamos escrever aqui de maneira um pouco mais clara, energia e momento de uma partícula que não tem massa, que é o caso do fóton. Né? Então, olha só que bacana. Isso quer dizer que o fóton, que é uma partícula que não tem massa, né? Mas tem energia e tem momento também. Né? Então isso não é desconsiderado aqui na relatividade. Então tem energia e tem momento associado a esse fóton. Essas mesmas considerações podem ser feitas para a onda gravitacional. Né? Uma onda gravitacional ela não tem massa, né? Mas tem energia e tem momento. Tá? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Isso, né? Então isso é o que a gente chega até aqui nesse estágio do curso que a gente pode fazer, tá? Aqui em cima eu dou uma pincelada de como a gente vai interpretar essa ideia do fóton, que é a quantização, né, do próprio campo eletromagnético, da própria luz, que é quantizar essa onda em partículas agora, né? Eu vou ter partículas que têm uma energia bem definida. Essas energias são em números de um quanta de energia bem específico, que são associados à constante de Planck. Não vou entrar nisso, mas tem aqui em cima, eu escrevi aqui rapidamente, que eu posso, né, agora reinterpretar na mecânica quântica quanto que é a energia de um fóton, quanto que é o momento de um fóton nesse caso. Tá? Mas eu não vou avançar mais disso daqui não, isso aqui é mais como uma curiosidade para vocês poderem compreender qual que é a ideia do negócio. Tá? Então, eu acho que é isso. Deu para entender? No fim ficou cumprida ainda essa aula, tá? Mas eu espero que tenha dado, né, para que vocês consigam entender como é que a gente, pelo menos, faz essas contas utilizando esses índices de sobe, abaixa, produto escalar, tá? E essas transformações. Legal? Então, beleza. Na próxima aula, faltam mais 3 aulas, né, para a gente terminar o curso. O que eu vou fazer é aplicar as transformações relativísticas para o campo eletromagnético, que é algo que a gente não viu ainda. Né? A gente viu como se transformam quadrivetores, como que é a energia relativística, como que são as transformações de Lorentz, dilatação temporal, contração espacial, paradoxo dos gêmeos e por aí vai. Mas faltou ainda ver o que acontece com o campo eletromagnético. Né? Como eu vejo um campo elétrico e como eu vejo um campo magnético através de um outro referencial inercial que está em movimento com relação a esse referencial. Beleza, pessoal? Então tá bom. Estamos chegando lá, tá? Não desistam, não desistam. Legal? Então beleza. Valeu, pessoal. Até mais. Até a aula 7. Tá? Tchau. Falou!